Vamos começar então a nossa aula de hoje. Bom dia para quem chegou depois, tá? Mais um prazer estarmos aqui juntos para aprendermos um pouquinho mais e conversarmos sobre colecistite. Na verdade, nós vamos dar continuidade à aula da semana passada, né? Onde nós falamos sobre a colelitíase, onde nós temos a formação de cálculos no interior da vesícula biliar. Lembrando que esses cálculos podem causar sintomas ou permanecer, geralmente ao longo da vida, né? Cerca de 20 anos, sem nenhuma sintomatologia. Tudo bem? E hoje nós vamos então falar sobre o processo inflamatório dessa vesícula biliar, como que ocorre, quais as complicações que nós podemos ter decorrente a esse processo inflamatório e qual o tratamento que nós devemos seguir. Tudo bem? Então, vamos iniciar a nossa aula sem mais delongas, tá? Deixa eu só colocar aqui o nosso passador de imagens. Então, os objetivos de aprendizagem do nosso dia hoje, nesta manhã, é reconhecer os sinais e sintomas da colecistite, né? Os exames complementares necessários e como nós vamos conduzir o nosso paciente que vai chegar com essa clínica de processo inflamatório. Vou só mostrar a foto que nós já vimos na aula da semana passada, então não vou entrar em detalhes, só para relembrarmos, tá? Essa formação, ó, nossa vesícula biliar no leito hepático, onde nós vamos ter aqui o infundíbulo vesicular, onde nós vamos ter também aqui embaixo a nossa bolsa de Hartmann, e logo a formação do ducto cístico, que vai se unir ao ducto hepático comum, formando o nosso ducto colédoco. Esse ducto colédoco, lembrando que ele é retroperitoneal, sendo que ele pode ser retropancreático ou intrapancreático, onde ele vai se unir, né, ao ducto pancreático principal, formando a papila duodenal, também chamada papila de Vater, que ela tem uma musculatura ao seu redor, que é o esfíncter de Oddi, que é controlada por hormônios, tá? A partir do momento em que a gente faz ingesta alimentar, principalmente de gorduras, a gente vai ter um estímulo hormonal que vai fazer com que a gente tenha a liberação de bile pela vesícula biliar, então nós vamos ter contrações da parede dessa vesícula biliar e o relaxamento do esfíncter, propiciando a passagem da bile pelo ducto biliar principal e essa bile, então, alcançando o nosso tubo digestivo, alcançando a nossa luz duodenal, para assim nós fazermos principalmente a emulsificação das gorduras ingeridas. Aqui só para a gente relembrarmos como que esse cálculo é formado. Lembra da nossa aula da segunda-feira da semana passada? Uma falha na manutenção em manter os solutos na forma solubilizada pode propiciar o quê? Formação de cálculos ou enucleação de cristais no interior da nossa vesícula biliar. Lembrando que esses cálculos são formados principalmente de colesterol associado a sais de cálcio. Os cálculos puros de colesterol são muito raros, uma pequena porcentagem. Então, a grande maioria são pigmentares, né? Onde nós podemos ter negros ou marrons, tá? Ou os cálculos amarelos, que são aqueles cálculos onde nós vamos ter a grande maioria formado por colesterol e sais de cálcio. Tudo bem? Na patogenia do cálculo biliar, então, nós vamos ter uma supersaturação dessa bile que foi secretada. Lembra que nós vamos ter a produção da bile lá no interior dos nossos sinusoides. Essa bile, ela será armazenada dentro da vesícula biliar e essa vesícula biliar tem a função
além de armazenar, de concentrar essa bile. Como? Através da absorção de água e eletrólitos pela sua mucosa, tá? E a gente, então, concentra essa bile, propiciando o quê? Formação de cristais no interior dessa vesícula biliar. Quando nós falamos na história natural do cálculo, aqui é muito importante nós falarmos, então, dessa história natural agora da colecistite aguda. Quando nós temos um processo, né, de formação de cálculos no interior da vesícula biliar, uma das complicações deste cálculo, lembra daquela nossa história natural do cálculo biliar, é o processo inflamatório. Esse processo inflamatório pode ser agudo ou crônico, tá? E o interessante nesse quadro, para nós conversarmos um pouco, é que dos pacientes, tá, que vão desenvolver colecistite aguda, olha, é uma pequena porcentagem que logo quando se tem a formação dos cálculos biliares, a primeira clínica que o paciente tem é o processo inflamatório. A grande maioria dos pacientes que vão desenvolver um processo inflamatório agudo, eles vão ter o quê? Cólicas biliares prévias, tá? Não necessariamente o processo inflamatório já instalado. Então, a grande maioria dos pacientes que vão chegar até nós com a clínica aguda, tá? Esses pacientes vão ter história de já ter tido algum episódio ou vários episódios de cólicas biliares, tá? Então, nessa história é importante nós sempre perguntarmos, porque a maioria não terá esse processo agudo instalado logo no primeiro sintoma. Tudo bem? Então, aqui só mostrando para vocês a evolução natural, lembrando que os cálculos, né, eles, 2/3 desses pacientes, eles permanecem assintomáticos, ou esses pacientes podem evoluir com uma colecistite crônica, onde nós vamos ter um processo inflamatório, tá? Que não é o quê? Persistente. Esse paciente vai tendo vários processos inflamatórios. O cálculo obstrui o fundíbulo vesicular, faz aquele processo inflamatório e ele sai novamente. Esse paciente vai tendo o quê? Vários episódios de processos inflamatórios, tá? E essa vesícula vai se tornando uma vesícula o quê? Fibrótica devido a esse processo inflamatório crônico. Em algum momento, esse paciente pode ter uma formação de fístula com um processo inflamatório, né, associado, ou pode desenvolver dentro daquela história crônica um processo inflamatório agudo, que é o que acontece na maioria das vezes, tá? Lembrando que esse paciente pode ter rara condição de hidropsia, onde a gente vai ter aquela obstrução do cálculo no infundíbulo vesicular, vai propiciar que não tenha o armazenamento de bile e somente o quê? Armazenamento de conteúdo aquoso dentro do interior dessa vesícula biliar, tá? Então, em alguns casos raros, quando a gente tem esse processo inflamatório crônico da vesícula biliar, com aquele cálculo no infundíbulo vesicular, a gente abre a vesícula e não encontra o quê? Uma concentração de bile, sim, uma concentração maior de água no interior dessa vesícula biliar devido a esse processo inflamatório crônico. Tá? Esse paciente também pode desenvolver uma vesícula, né, empiematosa, onde a gente, com esse processo inflamatório, a gente vai ter translocação de bactérias para o interior dessa vesícula biliar, formando um substrato que é o pus, que é formado através desse crescimento bacteriano, e a gente vai ter uma vesícula empiematosa, onde nós podemos ter perfurações localizadas ou perfurações livres para dentro da nossa cavidade abdominal. Algo importante para lembrarmos que quando a gente tem essa colecistite crônica, esse processo inflamatório faz com que a gente tenha uma calcificação da parede dessa vesícula, depósitos de cálcio com processo inflamatório crônico, que pode formar uma vesícula em formato de porcelana, tá? Geralmente essas vesículas, elas são
encontradas acidentalmente, né? Quando a gente vai fazer ultrassom naquele paciente que tem cólica biliar, e a gente encontra essa vesícula em porcelana. Em alguns artigos, eles correlacionam essa vesícula em porcelana, que tem esse processo inflamatório crônico, com uma condição que propicia, né, uma taxa maior de formação de neoplasias, tá? Então, alguns autores defendem até a colecistectomia nesses pacientes que têm somente vesícula de porcelana e que não estão sintomáticos no momento. Tudo bem? Então, essa seria a história natural do cálculo biliar nesse processo inflamatório, tanto ele agudo quanto ele crônico, tá? Importante nós lembrarmos que quando a paciente tem a colecistite crônica, né? Esse processo crônico, aquela vesícula já está fibrosada, é muito difícil a gente distinguir naquele momento, né? Se a cólica biliar normal, que a gente só tem cálculo no interior da vesícula, uma vesícula com parede normal, de uma paciente que tem esse processo inflamatório já recorrente. Então, na grande maioria das vezes, na consulta ambulatorial, passa-se desapercebido, a não ser que a paciente já tenha um ultrassom, algum exame de imagem mostrando que eu tenho esse processo inflamatório da parede da vesícula biliar já cronificado. Tudo bem? Só um minutinho, já retorno aqui. Pronto, voltamos. Crianças batendo a porta, querendo livro de inglês para aula agora de manhã. Mães de plantão online, já viu, é assim mesmo. Mas vamos seguir em frente com nossa aula. Então, ó, na colecistite aguda, nesse processo inflamatório, uma coisa importante que nós temos que saber é que a causa principal desse processo inflamatório será o quê? A obstrução fixa do meu infundíbulo vesicular. Porque no processo comum, a gente tem cálculos no interior da vesícula biliar, esses cálculos obstruem e saem, tendo a cólica biliar, tendo somente a colelitíase. Quando nós temos, então, uma obstrução fixa desse infundíbulo vesicular, a gente começa, então, a iniciar um quadro inflamatório na parede dessa vesícula, por essa obstrução fixa do cálculo aqui no meu infundíbulo vesicular. Então, o cálculo biliar impactado nesse infundíbulo é a principal causa de processo inflamatório na vesícula biliar. Tudo bem? Lembrando que no interior dessa nossa vesícula, né, nós vamos ter a parte sólida, a parte líquida. Essa parte sólida, né, vão ser principalmente aqueles sais de colesterol com sais de cálcio, né, vamos ter água, eletrólitos, vamos ter lecitina. Lembrando que essa lecitina ela é importante lá dentro do nosso tubo gastrointestinal, onde ela vai propiciar que aquelas micelas ajam em cima daquela gordura, fazendo então, né, aquele processo digestório das nossas gorduras. Quando nós temos uma obstrução fixa, então, desse nosso infundíbulo vesicular, aquela lecitina que só seria ativada dentro do nosso tubo gastrointestinal, ela então será transformada em lisolecitina, através da ação da fosfolipase A. E essa transformação em lisolecitina vai começar, então, a uma agressão à parede da minha vesícula biliar, aquela mucosa da minha vesícula biliar, iniciando, então, um processo inflamatório dessa mucosa. Quando eu tenho a persistência dessa obstrução do meu infundíbulo vesicular, né? Geralmente acima de 8 horas, em algumas literaturas vocês podem até ver esse número acima de 12 horas de persistência de obstrução do meu infundíbulo vesicular, eu começo a ter o quê? Um aumento da pressão intraluminal, né? Eu começo a ter
um local, um compartimento em que eu começo a aumentar a pressão ali em seu interior. O aumento dessa pressão desse compartimento vai ocasionar o quê? Edema da minha parede. A minha mucosa, ela começa a ficar muito edemaciada. Esse edema vai fazer com que eu tenha uma congestão vascular, né? Essa congestão vascular propicia também o quê? Uma hemorragia intramural. A vesícula biliar, ela é formada por uma serosa, por uma camada conjuntiva muscular, uma lâmina própria e a mucosa. Então, nós temos 4 camadas, né? E com o acometimento da mucosa, eu tenho edema, congestão vascular. Então, eu faço com que não tenha retorno venoso e também não tenha o quê? Suprimento arterial dessa minha mucosa. E com isso eu vou fazer hemorragia também intramural. Isso tudo vai propiciar com que eu crie áreas de isquemia na parede da minha vesícula biliar. Essa isquemia vai ocasionar o quê? Áreas focais de necrose, né? Essas áreas focais de necrose podem chegar até o quê? A perfurações, que podem ser localizadas ou livres. E aquela mucosa onde eu tenho ali uma congestão, aumento da pressão intraluminal, nós podemos ter também o quê? Crescimento bacteriano no seu interior, formando até mesmo o quê? Em vesículas empiematosas, tá? Ou presenças de abscessos, tá? Ao redor daquela vesícula biliar. E assim nós vamos ter a formação que de uma vesícula também chamada de gangrenosa, onde nós temos pus no interior dessa vesícula e nós temos presença de áreas de necrose focais em toda essa parede vesicular. Essa aqui, então, gente, seria a fisiopatologia. Por que que nós vamos ter, então, esse processo inflamatório? Dependendo do tempo e da evolução em que a gente tenha esse processo no nosso paciente, é o que nós vamos encontrar, tá? Durante a nossa laparotomia, nossa cirurgia, né? Então, se a gente pegar um paciente que tem um processo inflamatório, né, em que tem uma congestão, mas que não tem um tempo muito exuberante, um tempo muito grande, a gente às vezes pode encontrar somente o que? Uma vesícula com a parede demasiada, né, com uma congestão, ou se eu tiver um tempo muito mais longo, eu já posso encontrar essas áreas focais de necrose, né? Um paciente que pode até já ter sinais toxêmicos, um paciente que já pode ter sinais de sepsis ou até mesmo choque séptico, dependendo também do que? De comorbidades que esses pacientes podem ter em associação a esse quadro clínico. Aqui nós temos, então, uma vesícula biliar com sua parede normal, tá? Ó, a gente consegue, ela fica uma parede fininha, ela é tão fina que ela chega a ser translúcida, a gente consegue visualizar até, ó, o esverdeamento da bile em seu interior. Ao lado, nós já temos uma parede, ó, espessada, edemaciada, com áreas de necrose, tá? Então, aqui já seria uma vesícula, né, gangrenosa, né, onde a gente já tem necrose em sua parede, podendo levar perfurações, podendo levar abscessos ao redor dessa vesícula biliar. E como que esse paciente vai chegar, né, até nós? Na colelitíase era o paciente que geralmente tinha uma clínica de dor, né, uma dor cólica, principalmente após alimentações gordurosas. Nesse nosso paciente, ele também tem clínica de dor, que também pode ser em hipocôndrio direito, epigástrio, ou em ambos, ou falar que tem dor em todo o andar superior do meu abdômen, tá? Causada por uma obstrução fixa. Então, esse paciente tem um tempo maior de dor. Lembra? Geralmente, acima de 6 a 8 horas é o tempo de evolução desse nosso paciente agora. E a persistência e a gravidade da dor vai ajudar o quê? A gente diferenciar esse quadro. Se o paciente tem uma colecistite aguda
ou uma colelitíase. Então, perguntar ao paciente qual o tempo em que ele está com essa dor contínua é muito importante para, só com a história clínica, a gente já começar a diferenciar se a gente tem somente uma colelitíase ou se trata de uma colecistite aguda. E qual é o dado comum e mais confiável que nós vamos encontrar no nosso exame físico? É o sinal de Murphy? O que vocês acham? Acho que sim. Sim? Mas será que em todos os pacientes com colecistite aguda eu encontro Murphy positivo? É só tiver inflamação exacerbada, né? Não, Diego. O sinal de Murphy, ele é patognomônico da colecistite aguda. Se você fizer um exame físico, desconfiou de colecistite, fez o sinal de Murphy, ele deu positivo, isso é colecistite aguda. Agora, se você não encontrar o sinal de Murphy positivo, não exclui colecistite aguda. A grande maioria dos pacientes, eles vão encontrar uma hipersensibilidade no hipocôndrio direito, ou em epigastrio, ou em ambos. Esse é o dado, né, mais confiável que a gente tem. Tá? Então, não é encontrar Murphy positivo, é encontrar hipersensibilidade, tá? Principalmente no meu andar superior do meu abdômen, com uma história, né, condizente a um quadro de cólicas biliares. Mas, se eu encontrar sinal de Murphy, fiz sinal de Murphy, deu positivo, é patognomônico de colecistite aguda. Agora, se eu não encontrar esse sinal, isso não exclui colecistite aguda. Na maioria das vezes, esse paciente tem somente essa hipersensibilidade no andar superior do abdômen. Quando você fala hipersensibilidade, seria dor? Dor, essa hipersensibilidade é quando você já toca o abdômen do paciente superficialmente, ele já refere dor ali naquele hipocôndrio direito, no epigastrio, só na palpação ele já refere dor, tá? Porque é Então seria mais diferente. sensível isso do que Exatamente. o Murphy. Exatamente. É diferente a gente palpar o abdômen do paciente ter dor do sinal de Murphy. Né? O sinal de Murphy a gente vai ver mais aqui à frente, que a gente precisa fazer o quê? Uma manobra, tá? Nem sempre com essa manobra o paciente vai sentir dor, mas ele pode ter o quê? Dor somente a seu toque, a sua palpação, essa hipersensibilidade, vai estar muito dolorosa essa parede abdominal. Isso sim é fidedigno também de colecistite aguda. Tudo bem? Então, isso assim tem que ficar importante, que às vezes a gente, é colecistite aguda, não encontrei Murphy positivo, não é colecistite. Essa afirmativa está errada, porque em quase 40%, 50% dos pacientes pode não ter Murphy positivo e somente apresentar o quê? Hipersensibilidade dessa parede abdominal, dessa localização ali da vesícula biliar ou próxima a essa vesícula biliar. Tudo bem? E aí o que vai diferenciar é o tempo de dor? Sim, Da a nossa abdominal, né? clínica, a nossa suspeita vai ser pelo tempo de dor. Esse paciente geralmente vai ter um tempo superior de 6 a 8 horas de dor, que vai ser o tempo que aquele cálculo obstruiu o meu infundíbulo e ficou fixo ali, aquela obstrução. Então, geralmente, aquele paciente que conta que já está há muito tempo com a dor e que a dor não cessa, principalmente com o uso de analgésicos em casa. Ou o paciente que já foi à emergência, fez uso de algum analgésico na emergência e foi liberado para casa. Esse paciente geralmente retorna à emergência. Então, esses pacientes que têm um tempo maior de dor, a gente tem que pensar que posso estar diante de um processo inflamatório dessa vesícula biliar. Então, essa seria a minha suspeita clínica. Professora, Sim. essa dor que você falou de 6 a 8 horas, ela começa com alimentação ou ela começa com a obstrução da vesícula? A obstrução do infundíbulo vesicular, geralmente ela vai acontecer pela mobilização do cálculo. E como que esses cálculos se movem na vesícula? Quando a gente faz contração da parede dessa vesícula. E geralmente é quando a gente requisita o quê? A bile para dentro do nosso sistema digestório. Então, na grande maioria das vezes, vocês após algum episódio de alimentar, tá?
A grande maioria das vezes. O paciente come alguma comida com teor maior de gordura, a gente requisita, né, bile, a gente movimenta os cálculos no interior da vesícula e um cálculo daquele obstrui. Geralmente ele obstruir, sai. Quando ele obstruir e ficar fixo por várias horas, a gente começa um processo inflamatório. A gente começa a propiciar que aquela lecitina ali dentro da bile, que era para ser ativada lá dentro do tubo digestivo, ela agora é ativada dentro da minha vesícula biliar. Ela é transformada em isolecitina e isso agride a minha mucosa, a parede da minha vesícula biliar. Tudo bem? Entendi, obrigado. Nós precisamos lembrar que a dor da vesícula biliar pode ter irradiações. Para onde? Para a região do meu ombro. Nós podemos também ter para a região escapular e também para o dorso. Por que que a gente vai ter irradiação da dor? Alguém lembra? Nervo frênico? Exatamente, Diego, é o caminho que o nervo frênico faz, porque o nervo frênico ele vai irrigar o quê? Aquela minha parede superior do meu abdômen, a porção superior ela é irrigada ali pelo nervo frênico. E o nervo frênico ele nasce lá na minha coluna cervical, entre ali a quinta, a sexta vértebra, e ele vai o quê? Percorrendo todo esse caminho por onde o nervo frênico passa, a gente pode sentir o quê? Dor quando a gente tem o processo inflamatório naquela determinada localização em que ele também faz a irrigação dessa parede. Então, tenho dor na vesícula, todo o trajeto do nervo frênico também o paciente pode apresentar um quadro doloroso. Então, é muito importante, tá? A gente se atentar a esses outros sinais que o paciente pode apresentar associado a essa dor do meu quadrante superior do abdômen. O paciente também ele pode vir associado náuseas, vômitos, até anorexia, tá? Um dado importante, o paciente perde o apetite, tá? Elevação da temperatura nós podemos encontrar na grande maioria dos pacientes, lembrando quem é idosos, imunocomprometidos, a gente pode não ter esse dado, né, de febre. E um quarto desses pacientes podem até já apresentar o quê? Irritação peritoneal. Quando a gente vai examinar aquele abdômen, que a gente descomprime a parede, o paciente já sente dor. Tá? Geralmente isso é sinal de gravidade, porque a parede da vesícula biliar já tem necrose instalada ou até mesmo perfuração. Isso faz com que eu irrite a minha parede abdominal. Então, vai ter sinal de irritação peritoneal. Então, se um paciente com uma história condizente de colecistite aguda chegar para mim na emergência já com irritação peritoneal ali no meu quadrante superior, provavelmente se trata de uma colecistite aguda complicada, com necrose ou até mesmo já perfuração dessa vesícula biliar. Em uma porcentagem, 40%, eu posso encontrar massa palpável. Lembrando que essa massa palpável ela é dolorosa. Por que é importante enfatizar isso? Tem alguma outra manifestação da vesícula biliar que seja o contrário? Vocês recordam, lembram? Não? Eu tenho uma situação que vocês vão ver na aula da tarde que eu posso ter uma massa palpável também, a vesícula biliar palpável, mas ela é indolor. Lembram? Não? Vesícula de Courvoisier-Terrier é a vesícula do carcinoma de vesícula. Ela também fica palpável, mas é uma vesícula indolor. A gente pode encontrar essa vesícula. Tudo bem? Então, lembrando que na colecistite aguda, essa massa palpável, que geralmente é o quê? É o plastrão que foi formado ali naquele local, né? As estruturas ao redor da vesícula biliar tenta conter o processo inflamatório. Então, eu tenho que uma massa ali no meu hipocôndrio direito, mas é muito dolorosa. Isso é sinal de colecistite aguda. Uma massa palpável indolor em um paciente, geralmente eu vou relacionar a um CA de vesícula, uma neoplasia de vesícula. Ok? Tem alguém aí com o som ligado?
Outra manifestação clínica é a icterícia, que vai encontrar em uma pequena porcentagem desses pacientes. E quando que nós vamos ter essa icterícia? Geralmente é quando a gente tem um processo inflamatório agudo, uma obstrução fixa pelo cálculo no meu infundíbulo vesicular, e esse processo inflamatório ele é tão intenso que ele, por contiguidade, vai o quê? Obstruir o meu ducto, colédoco. Tá? E eu vou fazer com que agora eu tenha o quê? Estase da minha bile, tá? Proximal a esse sítio obstrutivo. Essa estase pode levar ao quê? Presença de icterícia, tá? E geralmente é uma icterícia leve, associada a uma manifestação clínica o quê? Dolorosa, com toda aquela história clínica que nós já contamos para vocês. Então, em um paciente com colecistite aguda, nós podemos também ter a presença de icterícia. Lembrando que é difícil, é mais raro, tá? É uma porcentagem pequena desses pacientes que podem apresentar a síndrome de miríase, esse processo inflamatório intenso em que nós podemos ter por contiguidade, né? Uma compressão extrínseca dessa minha via biliar, do meu colédoco, causando estase biliar e icterícia no meu paciente. Aqui nós temos a nossa manifestação clínica, né, clássica, é patognomônica. Então, se encontrarmos o sinal de Murphy positivo, isso é patognomônico de colecistite aguda. E como nós fazemos esse sinal de Murphy, né? Nós temos que encontrar o nosso ponto cístico abaixo aqui do nosso rebordo costal, o encontro entre, né, a nossa borda lateral do reto abdominal, tá? Com o rebordo costal, geralmente na minha linha hemiclavicular anterior. Nesse ponto é chamado de ponto cístio, que é o ponto de localização da minha vesícula biliar. O que eu vou fazer? Eu vou palpar, tá? Esse meu ponto cístico e peço para o meu paciente fazer o quê? Uma inspiração profunda e a parada, né? A frustração dessa inspiração, o paciente não consegue completar esse movimento respiratório devido à dor, então ele para de respirar. Isso é Murphy positivo. Se encontrarmos isso neste paciente com essa história clínica, é Murphy positivo, patognomônico de colecistite aguda. Tudo bem? E qual exame complementar nós vamos solicitar para confirmar essa nossa história clínica, esse nosso exame clínico favoráveis à colecistite aguda? O exame padrão ouro é ultrassom de abdômen, tá? Nós vamos ver mais à frente que além do ultrassom nós temos outros exames que também podem nos ajudar. Mas nós temos que lembrar que a colecistite aguda, ela é uma etiologia do abdômen agudo inflamatório. Então, nós precisamos solicitar uma rotina radiológica para esse paciente. Lembrando que a gente está investigando um paciente com um processo inflamatório agudo, é uma rotina laboratorial. Tá? Porque a gente precisa lembrar que nesse quadro de abdômen agudo inflamatório nós temos também outras etiologias, né? Então essa rotina laboratorial junto com essa rotina radiológica pode também nos auxiliar a definir esse diagnóstico clínico, tudo bem? Lembrando que é sempre muito importante quando a gente tem um processo inflamatório e dor no andar superior do abdômen, sempre nós descartarmos, tá? Pancreatite aguda, tá bom? E nós vamos ver também que nesse processo todo, né, da nossa vesícula biliar, nós também podemos ter essa complicação com a migração do cálculo para a nossa via biliar principal. Então, nós precisamos descartar um quadro de pancreatite aguda que pode ter os mesmos sintomas de um paciente com colecistite aguda, com essa hipersensibilidade no meu hipocôndrio direito. Então, sempre nessa rotina laboratorial, lembrem de solicitar a milase, tá? Para a gente poder ter certeza que a gente está diante de uma colecistite aguda e não de uma pancreatite, porque o tratamento inicial é diferente. Colecistite aguda é igual tratamento cirúrgico, pancreatite aguda é igual tratamento
clínico, a abordagem inicial ela é diferente. Então, cuidado quando tiverem numa emergência e o quadro ser uma colecistite aguda, sempre lembrem desse diagnóstico diferencial. Lógico que nós temos outros diagnósticos diferenciais importantes que nós vamos ver mais aqui à frente. Então, nesse diagnóstico por imagem, o ultrassom é o melhor exame, é o Professor, padrão ouro. Oi, pode falar. quando você falou da rotina de abdômen agudo, Sim. é só para excluir as outras patologias, né? Porque ele não traz nada em relação à colecistite? Seria isso? Então, nós vamos ver que quando a gente tem esse abdômen agudo inflamatório, a gente tem aquelas características que a gente já viu no abdômen agudo inflamatório. Nós podemos ver alguns sinais poucos, né, no nosso raio-x, lembrando que o nosso raio-x, a nossa rotina radiológica, no processo inflamatório, ela é um pouco pobre, né, de sinais para nos mostrar. Se for um quadro com uma evolução maior, a gente pode até encontrar alças distendidas por aquele processo inflamatório. Mas essa rotina vai ser isso mesmo, Diego, principalmente para a gente o quê? Descartar outros abdômenes. Exemplo, tenho dor no andar superior do abdômen, faço a rotina radiológica e encontro um pneumo peritônio. A minha hipótese diagnóstica vai mudar. A gente já vai pensar em que agora? Hein? Hein, Diego? Ruptura de alça, uma úlcera perfurada, algo assim? Isso, numa úlcera perfurada. Então, o seu pensamento está correto. A gente tem que pensar nos outros diagnósticos diferenciais. E a rotina vai nos auxiliar nisso, tá? Agora, para a vesícula especificamente, os sinais são pobres. Quando a gente pensa em raio-x para a gente ver, né, algum sinal que nos mostre que a gente tem um processo de colecistite aguda, tá? Geralmente ele nos mostra, pode nos mostrar outros sinais, mas sim, são muito raros, tá bom? Como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, tá bom? Geralmente Entendi. a gente Obrigado. solicita essa rotina radiológica para a gente poder já descartar outros diagnósticos, tá bom? Assim o mesmo pensamento da rotina laboratorial, como eu falei para vocês, quando a gente solicita a amilase, para a gente também já descartar uma pancreatite aguda. Então, o nosso diagnóstico por imagem, o nosso ultrassom é padrão ouro, tá? Lembrando que ele é o nosso exame para avaliação e investigação inicial, tá? Das patologias do nosso fígado, principalmente quando a gente fala de via biliar, é o exame que a gente inicia. E quando a gente desconfia de colecistite ou colecistite aguda, é padrão ouro para a gente solicitar. Aqui na colecistite, ele tem 81% de sensibilidade, 83% de especificidade, então em 80% a gente confirma. Então, na grande maioria dos casos, a gente confirma, a gente visualiza, né, os principais sinais naquele ultrassom que vai definir um processo inflamatório agudo. Temos outros exames também, como a cintilografia, tá? A cintilografia, ela tem um rendimento maior no diagnóstico quando a gente utiliza o quê? Quando a gente utiliza contraste. Essa cintilografia, há alguns anos atrás, já foi considerado que padrão ouro, tá? Essa cintilografia na investigação de colecistite aguda. Isso era questão de prova clássica. Qual é o exame padrão ouro para confirmação de diagnóstico de colecistite aguda? A resposta era cintilografia. Isso caiu por terra. Por quê? Na cintilografia, a gente só vê que a gente tem uma obstrução do meio fundíbulo vesicular e a gente não consegue diferenciar se tem cálculo interior da vesícula ou se é uma neoplasia de vesícula. Tá? Então, hoje, o padrão ouro é o ultrassom, porque no ultrassom, além de eu ver espessamento da vesícula biliar, eu consigo ver muito bem o cálculo no interior dessa vesícula biliar e, muitas vezes, até o cálculo fixo lá no meu infundíbulo, né? Confirmando mais ainda um processo inflamatório agudo dessa minha vesícula biliar. Então, hoje, o padrão ouro é o ultrassom de abdômen. Nós temos o quê? Evidências científicas de nível A, né? Então, de alta evidência, falando que o ultrassom é o exame ouro para a identificação não só de colelitismo, mas também do processo inflamatório, da colecistite aguda. Temos outros exames que podem ser indicados quando a gente tem falha diagnóstica. Em alguma pequena porcentagem de pacientes, a gente não consegue definir bem se é realmente uma colecistite aguda, então a gente precisa lançar mão de outros exames. Quais são? Tomografia de abdômen e a ressonância magnética.
A ressonância magnética ela é maravilhosa, ela é excelente, ela vê toda a árvore biliar, ela vê a vesícula biliar, ela vê os cálculos no interior dessa vesícula, então ela é um excelente exame de confirmação desse quadro inflamatório. Contudo, quando a gente tem suspeita de uma colecistite complicada, com necrose da parede, ou até mesmo perfuração, ou até mesmo suspeita que possa ter o quê? Essa perfuração livre para a cavidade, com abscessos intracavitários, ela é excelente, tá? Para nos dar esse diagnóstico dessa complicação, tanto da colecistite gangrenosa, onde a gente tem necrose, ou com a colecistite enfisematose, que já tem ar na parede dessa nossa vesícula biliar. Tudo bem? O nosso ultrassom, né? Então, aqui, ó, ela tem um nível de recomendação 1, tá bom? Para esse diagnóstico de colecistite aguda, porque ela é de baixa invasividade, né? Ela tem, nesse método de imagem, ela é rápida, ela pode ser feita até mesmo à beira do leito, tá bom? Então, é o nosso exame hoje padrão ouro para a identificação de colecistite aguda, né? Isso, ó, confirmado no nosso último guideline de Tóquio, que é a diretriz principal que rege, né, essas colecistopatias, tanto colelitise, colecistite, né, também coledocolitias. Então, o último guideline, né, ele reconfirma que o ultrassom de abdômen é o padrão ouro para investigação e confirmação de colecistite aguda. E o que nós vamos encontrar nesse ultrassom? Isso cai em prova, tá? Então, vocês têm que saber que nós vamos ter espessamento da vesícula da parede, dessa parede acima ou igual a 4 milímetros, uma distensão maior que 4 centímetros, tá? No eixo curto e 8 centímetros no eixo longo, né? São números que vocês têm que gravar, tá bem que não são difíceis, 4, né? De espessamento da vesícula, de extensão no menor eixo 4, também no maior eixo 8, tá? Então, fica um pouco mais fácil da gente poder lembrar. Às vezes tem provas de residência que vocês irão fazer que eles cobram, eles dão simplesmente o que foi encontrado no ultrassom e perguntam o diagnóstico, tá bom? Podemos ser também Murphy ecográfico, né? Com o próprio transdutor no ponto cístico. A gente faz uma pressão e vê que a paciente para o movimento respiratório. Vamos encontrar cálculos biliares ou detritos retidos, né? Pode ser cristais no interior daquela vesícula biliar. Podemos encontrar líquido ao redor dessa vesícula biliar, até mesmo identificando abscessos ao redor dessa vesícula biliar e sombras lineares, ó, no tecido adiposo ao redor dessa vesícula, mostrando presença de líquido ou até mesmo presença de sombra acústica posterior, mostrando que tem cálculos, né, no interior dessa nossa vesícula biliar. Aqui nós temos mostrando também para vocês, ó, no nosso ultrassom, olha o edema, olha o espessamento dessa parede vesicular, como que ela, né, está edemaciada, e também nós podemos ver, tá vendo a sombra na gordura, ó, mostrando que a gente tem líquido, né, ao redor dessa vesícula biliar. São sinais que podemos encontrar, então, no ultrassom, num quadro de colecistite aguda. Aqui a cintilografia, eu mostrei para vocês na aula passada, só para relembrarmos. Ela tem um alto rendimento quando se trata em colecistite aguda e CA de vesícula, porque a gente dá o contraste para o paciente e a gente não o quê? Visualiza a vesícula biliar. Então, aqui é a cintilografia, tá? Então, hoje não é mais considerada padrão ouro, né? É um exame que precisa ela tem uma acurácia maior quando a gente dá o contraste para o paciente, né? E mesmo assim, a gente não consegue ter essa diferenciação entre uma colecistite aguda e um CA de vesícula, tá? Porque a gente só sabe que está obstruído o infundíbulo vesicular pelo não contraste, né, da vesícula biliar. Hoje, o padrão ouro é ultrassom, barato, fácil, né, feito à beira do leito, que tem um alto rendimento para confirmação do nosso diagnóstico. Na tomografia computadorizada de abdômen, aqui nós vemos uma vesícula biliar normal, então fica a parede bem fininha, a gente consegue só ver a sombra, né, da vesícula. Oi? A cintilografia, você falou que não diferencia a colecistite do câncer? Não. É difícil, Ah, difícil a gente conseguir diferenciar, porque quando a gente só vê que não contrastou a vesícula biliar, entendeu?
Então, a gente a gente só sabe assim, tem que juntar a história clínica que o paciente tem, mais propícia a sua cólica biliar, e a gente pensa no quadro de colecistite aguda, entendeu? Já no Entendi. ultrassom, a gente vê a vesícula, então a gente diferencia uma vesícula de parede normal de uma vesícula de parede espessada. Então, por isso que o ultrassom é padrão ouro. E ainda, o ultrassom é muito mais barato, ele é feito à beira do leito do paciente, o paciente não tiver condições de ir até, né, um local de imagem para fazer o exame, a gente faz à beira do leito do doente. Então, por isso que hoje o ultrassom, ele é padrão ouro para o diagnóstico de colecistite aguda. Tá bom? Beleza, obrigado. Aqui, ó, quando a gente tem dúvida no diagnóstico, né, em alguns poucos casos, né, a gente pode lançar a mão de uma tomografia ou de uma ressonância. Na tomografia, quando a gente fala de colecistite aguda, a gente consegue ver sinais importantes, né? Como aqui a gente vê, ó, nível, tá vendo? Líquido no interior da minha vesícula biliar, então quer dizer que eu tenho ar dentro dessa vesícula biliar. Opa, tem alguém crescendo aí dentro, né? Eu tenho ar na parede da minha vesícula biliar, então eu tenho o quê? Alguém crescendo aqui nessa parede. Geralmente o quê? Porque eu tenho necrose, então eu tenho um anaeróbio crescendo, tá? Isso aqui é uma vesícula enfisematosa, tá? Eu tenho ar na parede desenhando a minha vesícula biliar. Isso indica, então, que eu tenho um processo inflamatório agudo, onde eu tenho necrose e eu tenho crescimento de bactérias anaeróbias nessa parede vesicular. Nós podemos também, na nossa tomografia, encontrar sinais como presença de abscessos localizados ou abscesso ou líquido livre na cavidade abdominal, indicando até mesmo processo inflamatório agudo mais complicado desse nosso paciente em investigação. E aqui nós temos a comparação entre a ressonância magnética e a tomografia de abdômen, mostrando que a ressonância ela é superior, porque aqui a gente identifica muito bem, olha a parede da vesícula, como ela é bem desenhada, mostrando que eu tenho um processo inflamatório agudo intenso. Aqui eu tenho uma vesícula normal, aqui eu tenho uma vesícula inflamada. E tanto na colelitíase como na colecistite eu visualizo muito bem os cálculos no interior da minha vesícula biliar. Eu vejo aqui até o cálculo, ó, no infundíbulo vesicular, que provavelmente né, é o meu vilão. Esse é o vilão da história, né? Deixa eu colocar meu laser aqui, para a gente visualizar melhor. Aqui, ó, esse é o vilão da minha história, aqui no infundíbulo vesicular. Provavelmente esse cálculo está impactado, gerando todo esse processo inflamatório. Agora, olhem a tomografia, como que a gente visualiza? Na tomografia, a gente vê a vesícula biliar, não tem espessamento. E quando a gente tem o processo inflamatório, esse espessamento que a gente vê, às vezes pode ser até sutil. E os cálculos no interior da vesícula biliar podem passar desapercebidos. Eu até comentei isso com vocês na outra aula, porque na tomografia, a densidade do cálculo ela é muito parecida com a densidade da bile no interior da vesícula biliar. Então, ele pode passar desapercebido, ele pode não ser visualizado. Na ressonância, não, eu visualizo bem, porque ela usa a própria água do interior da vesícula como um meio de contraste. Então, eu posso identificar nitidamente os cálculos no interior da minha vesícula biliar, tá? Então, é um excelente exame quando a gente tem dúvida no diagnóstico, tá? A tomografia, ela também, ela é um bom exame nesse rastreio. Se a gente não tem a ressonância, a gente faz a tomografia, ela vai nos ajudar a confirmar esse diagnóstico também de colecistite aguda, tá? Mas isso serão em casos raros, né? Uma porcentagem pequena de pacientes. Na grande maioria, a gente consegue confirmar com o nosso ultrassom padrão ouro, tá? Na investigação de colecistite aguda. E no nosso guideline de toque, isso é importante a gente saber, isso hoje tem caído, né, em algumas provas de residência, que faz uma acurácia maior, eles podem perguntar sobre o guideline de toque. A gente não vai entrar em detalhes,
É só mesmo para a gente ter uma base. Se vocês quiserem, vocês podem acessar o Guideline de Tóquio. Se eu não me engano, acho que no final da aula eu coloquei a referência bibliográfica. Se não tiver colocado, eu até mando o Guideline para vocês. Se vocês tiverem a curiosidade, a gente não vai cobrar em prova especificamente falando sobre o Guideline, porque é um assunto muito mais amplo, né? Então, a gente precisaria de uma aula só para discutir o Guideline de Tóquio, que não é o objetivo nosso. Né? O objetivo é que a gente saiba diagnosticar e conduzir bem o paciente com quadro de colecistite aguda. Tudo bem? E nesse Guideline de Tóquio, ele criou critérios, né, para que a gente possa tanto confirmar uma suspeita diagnóstica e a gente também ter o diagnóstico definitivo, confirmação. Então, quando a gente fala que a gente tem uma suspeita, é porque a gente tem um quadro clínico rico desse paciente, né? Principalmente quando a gente tem o quê? O sinal de Murphy, né? Esse Murphy é positivo, opa, é o que eu falei, patognomônio de colecistite aguda. Então, tem o item A. Outro item é o quê? Uma massa dolorosa palpável, ou dor ou sensibilidade no quadrante superior direito. Então, como que é a dor desse paciente? Como é que é o dado do exame físico? Tem Murphy? Ótimo. Ou tem massa dolorosa palpável, ou tem hipersensibilidade, isso é um item A. Se eu encontrei um desses itens, né, isso já acompanha a minha suspeita. E eu vou associar mais um item B, que vai ser o quê? Algum sinal que esse paciente vai apresentar de infecção. Ou esse paciente pode ter febre, um PCR elevado ou presença de leucocitose. Então, se eu tiver algum desse item B, eu tenho suspeita de colecistite aguda. Então, eu junto o meu exame físico que eu encontrei com uma suspeita que de presença de infecção. Ou ele tem febre associada, ou ele tem alteração no meu exame laboratorial, PCR elevado ou uma leucocitose. Agora, para eu ter um diagnóstico definitivo, eu tenho que confirmar como? Com achado de imagem do nosso ultrassom. Então, se no meu ultrassom eu tenho Murphy ecográfico positivo, confirmo. Ah, se eu tenho espessamento da parede, distensão, ou vejo cálculo impactado no infundíbulo, ou tenho coleção pericolecística, edema da parede, eu vou ter, então, um diagnóstico definitivo, tá? Então, no meu diagnóstico, eu junto o item A mais um item B mais um item C. Aí eu tenho uma definição desse meu diagnóstico etiológico, dessa minha colecistite aguda. Se eu tiver o item A mais B, eu tenho suspeita. Fiz ultrassom, eu confirmo. Aí eu tenho um diagnóstico definitivo. Na verdade, é o que a gente já faz. Então, o Guideline de Tóquio, ele simplesmente fez o quê? Criou um critério para a gente definir esse quadro de colecistite aguda. Se a gente tem só uma suspeita ou se a gente tem realmente um diagnóstico definitivo. Agora, como que eu vou conduzir esse meu paciente? Eu tenho, né, um diagnóstico já confirmado, eu tenho um exame físico, história clínica, eu tenho sinais de infecção, pode ter ou não febre, mas eu posso ter uma alteração no meu leucograma, né? E eu tenho principalmente o quê? Uma confirmação desse meu diagnóstico com ultrassom. Então, fechei o diagnóstico, colecistite aguda. E agora? O que eu faço com esse meu paciente? O caminho principal desse meu paciente nessa minha conduta terapêutica é colecistectomia videolaparoscópica precoce, tá? Quer dizer, fiz o diagnóstico ou encaminho imediatamente o meu paciente para o tratamento cirúrgico. E esse tratamento cirúrgico deve ser, tá? A videolaparoscopia, porque a gente faz um menor trauma, a gente vai fazer uma resposta menor, uma agressão menor a esse meu paciente que já tem um processo inflamatório agudo instalado, tá? Então, entre eu fazer o meu acesso videolaparoscópico e uma abordagem convencional, a escolha sempre deve ser para o acesso videolaparoscópico e precoce. Mas será que tem alguma situação em que eu não posso conduzir esse meu paciente a um tratamento cirúrgico precoce? Sim,
tem situações em que o meu paciente ele não tem condições clínicas de ser abordado naquele momento, principalmente devido às suas comorbidades já coexistentes. Então, esse paciente pode ter como opções fazer uma drenagem biliar percutânea ecoguiada, né? Eu passo o transdutor, um ultrassom, né, no meu hipocôndrio direito, visualizo a parede da minha vesícula biliar e punciono essa vesícula biliar na tentativa de esvaziar aquele conteúdo purulento do interior dessa vesícula. Então, eu tento diminuir a resposta inflamatória desse meu paciente, que não tem naquele momento condições de ser submetido a um tratamento cirúrgico. Esse quadro, geralmente, são aqueles pacientes gravemente enfermos, pacientes que estão hospitalizados, ou pacientes que têm comorbidades tão exuberantes, que tem altas taxas de mortalidade, e nesse paciente eu posso tentar fazer um tratamento inicialmente paliativo para que ele possa ter condições de ser submetido ao tratamento definitivo, que é a colecistectomia. Eu posso também tentar o quê? Dar somente suporte clínico a esse meu paciente que não tem condições de ser submetido a esse tratamento definitivo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer antibiótico terapia nesse meu paciente para tentar conter esse processo infeccioso. Vou fazer reanimações, se forem o caso do meu paciente, com reposições hidroeletrolíticas, e vou observar a evolução desse meu paciente. Se esse meu paciente evoluir favoravelmente, quer dizer, eu tenho uma melhora clínica, eu tenho uma melhora laboratorial, é porque esse meu paciente está respondendo favoravelmente. Então, eu opto em fazer uma colecistectomia tardia, tá? Nesse meu paciente. Agora, se nesse processo evolutivo meu paciente não tem sinais de melhora, ou esse meu paciente tem sinais de piora clínica, eu preciso tirar o meu processo inflamatório. Então, eu preciso tirar essa vesícula biliar, tá? Então, esses são os caminhos que eu vou seguir. Lembrando que o meu caminho principal, a minha trajetória principal será conduzir esse meu paciente à colecistectomia videolaparoscópica e, sempre que possível, o mais precocemente. Esse é o tratamento ouro da colecistite aguda, tá? Então, nesse tratamento inicial, eu vou fazer reposição volêmica, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, monitorização dos sinais, analgesia, e vou sim iniciar antibiótico terapia nesse meu paciente, porque eu tenho um processo infeccioso. Esse tratamento inicial independe se eu já vou levar esse meu paciente ao tratamento precoce ou se eu vou fazer um tratamento paliativo ou vou optar por uma colecistectomia tardia. Tá? Isso aqui é para todos os pacientes que chegam com esse quadro de abdômen agudo inflamatório com etiologia de inflamação da minha vesícula biliar. E, por fim, sempre tenho que privar pela colecistectomia videolaparoscópica. Sim, Diego? Essa reposição volêmica, ela seria só no caso de tiver uma infecção do tipo sepsis, assim, ou independente de ter infecção, já faz reposição? Não. Isso eu vou direcionar para cada paciente. Igual, tem pacientes que às vezes chegam na emergência com quadro de colecistites agudas, em que o meu paciente chega com quadro de hipotensão associado, tá? Que pode ser uma hipotensão, só mesmo uma hipovolemia, ou uma hipotensão já associada a um quadro séptico, pode ser um quadro de choque séptico que esse meu paciente vai já estar fazendo, né? A gente pode já ter essa associação, então nesse paciente eu preciso fazer uma reposição volêmica. Eu tenho quadros em que o meu paciente vai chegar na emergência hemodinamicamente estável. Eu não preciso fazer uma reposição volêmica nesse meu paciente. Então, esse tratamento inicial vai depender das condições clínicas. Por isso é muito importante a gente fazer o quê? Um exame físico bem detalhado desse meu paciente. Tanto para eu não fazer reposições, né, vigorosas em pacientes sem necessidade. Todo mundo chegou, deita lá, coloca o soro. Tá errado. Eu preciso examinar
cada caso. Se o meu paciente necessita de reposição hidroeletrolítica, eu vou fazer. Se ele está hemodinamicamente estável, não preciso. Tudo bem? Hoje, as reposições hidroeletrolíticas sem necessidade, principalmente o que? Altos volumes no nosso paciente, a gente já sabe que é um fator de retardo no pós-operatório. Lembra aquela aula inicial que a gente teve de preparo do nosso paciente pré-operatório? Então, a gente faz a hidratação necessária. A gente não tem que dar nem pouco nem muito volume para o paciente, porque a gente faz edema de parede intestinal, a gente faz ilho paralítico, então a gente retarda o pós-operatório, a melhora pós-operatória do nosso paciente, tá, Diego? Então, a gente, de acordo com o que o meu paciente está apresentando, eu vou fazer esse tratamento inicial. Tudo bem? Então, assim, mas no caso ele teria essa hipotensão que você mencionou, distúrbio hidroeletrolítico, só quando tiver uma infecção disseminada, né? Ou uma coisa restrita à vesícula vai ter... Exatamente. A gente vai encontrar esse grau, né, de alteração hemodinâmica, geralmente naquele paciente que já tem um quadro séptico instalado, Diego. Tá? Esse paciente vai chegar com sinais de hipotensão, esse paciente vai chegar com sinais de toxemia. Aí, se for um paciente que eu começo a fazer reposição volêmica, o paciente não tem resposta, eu começo a ter que fazer drogas vasoativas, eu confirmei um quadro de choque séptico instalado. Entendeu? Entendi. E antibiótico seria independente de ter quadro séptico, independente de qualquer coisa, entra com antibiótico. Né? Exatamente. Antibiótico é porque eu tenho um quadro infeccioso, então eu faço antibiótico terapia. Aí a gente vai ver mais à frente como que a gente faz esse antibiótico no nosso paciente. Tá, beleza. Porque vai modificar o tempo em que a gente faz o antibiótico. Vai depender do quadro inicial que esse paciente vai apresentar, que nós vamos ver agora à frente. Tá bom? Entendi. Obrigado, Sônia. Nada. Aqui, então, é só um quadrinho, um esquema, né? Para a gente poder, depois, mentalmente, só lembrar como que a gente vai conduzir esse nosso paciente, tá bom? O paciente, então, ele tem um exame físico, tá? Uma suspeita clínica. Esse paciente pode ter já somente um quadro clínico em que ele tem só o processo inflamatório da vesícula biliar, mas esse paciente já pode ter também o quê? Doença avançada associada, né? Quer dizer, sinais de toxemia. Pode ser aquele paciente que já chega com hipotensão, aquele paciente que já tenha distúrbios hidroeletrolíticos, né? Já em grandes repercussões. Então, esse paciente pode ter uma doença avançada. Mesmo nesse paciente com ou hemodinamicamente estável ou com quadro mais avançado, sempre eu vou ter prioridade para a colecistectomia, tá? Videolaparoscópica, é o nosso padrão ouro. Aí eu tenho que avaliar o risco cirúrgico desse meu paciente, eu tenho que avaliar as comorbidades que ele tem. Esse meu paciente tem um risco cirúrgico favorável, quer dizer, a condição clínica que o meu paciente naquele momento, ele tem condições de ser submetido a um tratamento cirúrgico? Se ele tiver condições, sim, né? Eu vou levar esse meu paciente à colecistectomia. Agora, se esse meu paciente não tem condições nesse momento de ser submetido à cirurgia precoce, é nesse paciente que eu tenho que fazer o quê? Conduta expectante. Mas essa conduta expectante não é só deixar lá meu paciente em observação, não. É fazer todo aquele tratamento inicial, reposição volêmica, fazer antibiótico terapia nesse meu paciente. Aí eu vou o quê? Ver qual vai ser a resposta desse meu paciente, tá? Se esse meu paciente tiver uma boa resposta, uma melhora clínica, eu posso fazer o quê? Reavaliar tanto uma colecistectomia videolaparoscópica. Melhorou, eu vou tirar a vesícula desse meu paciente, que tem condições clínicas, mas eu tenho aqueles pacientes em que as suas comorbidades, elas são muito graves. Então, eles melhoram do quadro infeccioso, mas mesmo assim, esses pacientes têm um risco muito grande, tá? Uma taxa de mortalidade elevada para serem submetidos àquele tratamento cirúrgico, a colecistectomia. Então, nesses pacientes, mesmo com melhora clínica, eu posso optar em fazer uma colecistectomia bem mais postergada, bem mais tardia, mais à frente,
tá? Então, esse paciente ele vai voltar lá para o seu ambulatório de cardiologia, vai voltar lá para o seu médico que já o acompanha, e depois a gente reavalia se realmente vale a pena nós fazermos a colecistectomia ou não. Exemplo, para a gente ficar bem sedimentado aí na nossa cabeça, um paciente idoso, 70, 80 anos, que tem uma cardiopatia grave, e esse paciente faz uma colecistite aguda. Com a colecistite aguda, cardiopatia grave, esse paciente às vezes não tem condições, não tem bomba cardíaca que aguente um procedimento cirúrgico. Esse paciente eu vou optar em fazer o quê? Tratamento clínico, eu vou deixar internado, eu vou fazer reposição hidroeletrolítica, eu vou começar a antibiótico terapia e vou reavaliar esse paciente em quanto tempo? Reavalio em 6 horas, em 12 horas, principalmente. Tem melhora? Ah, melhorou. Reavalio novamente, agora com 24 horas. Tem melhora? Ótimo. Se o paciente não melhorou de qualquer jeito, o paciente está só se agravando, eu tenho que pensar em tirar o meu foco da infecção, que é a minha vesícula. Se o meu paciente vai mantendo padrões de melhora em 12 horas, 24 horas, opa, aí agora eu tenho que conversar. Geralmente é uma decisão que multidisciplinar. Eu decido junto com o médico que já acompanha esse paciente, eu decido junto com a equipe anestésica, eu decido junto com a família desse paciente, tá? Eu coloco os riscos que esse paciente pode ter em se submeter a um procedimento cirúrgico, já que ele tem uma melhora só com as medidas clínicas. Então, conjuntamente, a gente decide ou em fazer uma colecistectomia, ou se a gravidade ainda desse paciente, com as comorbidades sozinhas que ele já tem, foram grandes demais, e o paciente é idoso, já tem 70, 80 anos, esse paciente pode demorar um tempo muito grande a fazer novo episódio inflamatório agudo dessa vesícula biliar. Então, de repente, vale a pena o quê? Esperar, postergar e não fazer naquele momento essa colecistectomia. A gente vai deixando mais tardiamente nesse paciente muito idoso, tá bom? Fala, Simão. Ia falar? Não? Ok. Gente, tem alguma dúvida até aqui sobre a condução desse nosso paciente com colecistite aguda? Sim ou não? Deixa eu colocar o bate-papo aqui. Eu tirei o bate-papo quando falhou a internet e não voltei. Deixa eu colocar aqui novamente o nosso chat. E muita gente fala no chat e eu acabo não vendo o que vocês estão falando aqui, mas pelo visto acho que ninguém falou nada aqui no chat. Tudo ok? Rayane respondeu aqui. Ótimo, Rayane. Então, vamos prosseguir. Esse entendimento, gente, é muito importante, tá? Então, mesmo se depois vocês tiverem dúvida, a gente volta, tá bom? Não tem problema nenhum. O importante é que vocês saiam da aula de hoje sabendo conduzir, dá para fazer o diagnóstico e conduzir bem esse paciente com colecistite aguda. Então, vamos lá. Aqui, então, a antibiótico terapia. Como que eu vou fazer antibiótico terapia nesse meu paciente? Sempre eu vou privar pelo quê? Pelos germes que eu vou encontrar dentro dessa minha vesícula biliar. Então, lembrando que, principalmente, eu vou tentar cobrir quem? Escherichia coli, Klebsiella, tá? Principalmente quem? Enterobacter, são as bactérias que tem uma população maior, né? Quando a gente tem algum quadro de infecção do meu sistema biliar, do meu trato biliar, tá bom? Então, essas são as principais bactérias que eu vou tentar cobrir. Quem? Principalmente gram-negativas, né? E quando a gente fala que a gente tem associação, uma colecistite complicada, que a gente já tem necrose, a gente tem que pensar em cobertura anaeróbica nesse nosso paciente. Então, se eu tenho uma colecistite não complicada, quer dizer, eu não tenho o quê? Eu não tenho presença de manifestações de necrose, eu não tenho um paciente com sepse ou um choque séptico associado, eu tenho colecistite não complicada.
Agora, se eu tenho um paciente que já tem sinais de sepse, ou um paciente que tem sinais de irritação peritoneal, provavelmente eu tenho uma vesícula biliar o quê? Com necrose, uma vesícula biliar gangrenosa. Então, neste paciente, eu preciso fazer uma cobertura maior. Então, eu preciso cobrir tanto, principalmente, gram-negativos, como anaeróbios. Então, eu faço ceftriaxone e metronidazol. No meu paciente não complicado, eu vou cobrir aquelas bactérias que são o quê? Geralmente mais comuns, Escherichia coli, Klebsiella. Então, uma cefazolina, tá? Já vai me dar uma cobertura ideal para esse processo inflamatório, em que eu ainda não tenho o quê? Não tenho uma população maior bacteriana e não tenho principalmente o quê? Necrose da minha parede vesicular instalada, tá bom? Isso aqui também, ó, são diretrizes, tá? Do último guideline de Tóquio, que fez também não só para o diagnóstico, mas também para o tratamento, né, desse processo inflamatório. Aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente tem, né, esse processo inflamatório agudo. Só um videozinho. Tem que tirar o laser, sempre esqueço se não tirar. Oi. E parou. Aqui já mostrando para vocês a videolaparoscopia, né? Nosso tratamento ouro na colicistite aguda. Aqui nesse vídeo, então, né, a gente pode ver, né, bem bonitinho o processo inflamatório, né, o cálculo lá, obstruindo o infundíbulo vesicular, causando aquele processo todo inflamatório da vesícula biliar e o tratamento definitivo, né, por videolaparoscopia, onde a gente faz a retirada do nosso foco, né, retira essa vesícula inflamada. Então, na vídeo, a gente faz o quê? Pequenas incisões, então o trauma cirúrgico que a gente submete a esse paciente, ele é muito menor do que se nós fizermos a cirurgia convencional, a colecistectomia aberta. Por isso que é o padrão ouro hoje para nós fazermos o tratamento na colecistite aguda. Aqui, a nossa medida paliativa, né, que a gente pode optar quando a gente tem um paciente sem condições clínicas, pacientes gravemente enfermos, né? A gente pode fazer o quê? Uma punção ecoguiada dessa vesícula biliar. A gente passa um transdutor, encontra a vesícula biliar e a gente punciona e coloca um catéter ó, no interior dessa vesícula biliar. Aqui mostrando o ultrassom, ó, com o cateto introduzido em seu interior, na tentativa da gente tirar esse conteúdo inflamatório do interior da vesícula, tentando o quê? Diminuir, tentando o quê?
ter menos exacerbações desse nosso processo inflamatório agudo. Quais diagnósticos, então, diferenciais? Lembra? É um abdômen agudo inflamatório. Precisamos lembrar que pode ter apendicite, principalmente se a gente tiver um apêndice retroperitoneal. Às vezes tem apêndices longos retroperitoneais que a ponta desse apêndice inflama próximo a essa vesícula biliar, né? Podendo simular um quadro de colecistite aguda, uma dor no hipocôndrio direito, uma dor no andar mais superior do abdômen. A úlcera do adenal perfurado, né, que vai ter dor, né, em todo o andar superior do abdômen, ou gástrica. A pancreatite aguda, como nós já falamos, sempre muito importante solicitarmos uma amilase para a gente fazer esse diagnóstico diferencial. Ou um crescimento muito rápido desse fígado, quando aquela cápsula distende rápido, isso causa dor. Então, são os diagnósticos diferenciais principais na colecistite aguda. Como complicações desse nosso processo inflamatório, né? Um paciente que pode ter mais comorbidades, pode já ser imunocomprometido, a gente pode ter um número de complicações maiores. Ou um paciente que tem um atraso, né, no diagnóstico, então vai ter um tempo evolutivo maior, a gente pode também encontrar essas complicações, como empiema de vesícula, crescimento bacteriano ali no seu interior, vai produzir o substrato, que é o pus. A gente pode ter perfuração, 1/3 das complicações com necrose, tá? Da parede da vesícula biliar, podendo ter extravasamento de bile ou de pus, tá? Para dentro da cavidade abdominal. Podemos ter formação de abscesso pericolecístico, né? Que vai ser através da perfuração da vesícula. E a gente, aqueles órgãos ali ao redor, vão tentar o quê? Bloquear esse processo. Então, a gente pode ter um abscesso ali formado ao redor da vesícula biliar, como também nós podemos ter o quê? Pus livre dentro dessa cavidade abdominal. O paciente que vai chegar não com sinais de irritação peritoneal no quadrante superior direito, mas a gente pode ter sinais de irritação peritoneais difusa desse paciente com colecistite aguda. E a outra complicação são a presença de fístulas, né? Uma delas, as principais, são as fístulas ao trato gastrointestinal. Podemos também ter outras fístulas para a própria via biliar, fístula para o colédoco, né? Complicando ainda mais o quadro clínico desse nosso paciente. Aqui, ó, na fístula formada entre a parede da vesícula biliar, né, e o tubo gastrointestinal mais comum é o duodeno, que fica bem próximo a essa vesícula biliar, nós podemos fazer um caminho que pode ter passagem de um cálculo biliar, fazendo uma outra síndrome dolorosa, né, um quadro obstrutivo. Esse cálculo pode passear pelo intestino e pode ir embora, mas esse cálculo pode ficar impactado. O nosso intestino delgado, a porção mais comum é o nosso ilho terminal, próximo à válvula iliocecal, onde a gente tem um diâmetro menor do nosso intestino delgado e a gente pode fazer o famoso ilho biliar. Aqui mostrando para vocês, ó, a gente forma a fístula, o cálculo passa, começa a passear e pode se impactar no nosso ilho terminal, formando o nosso ilho biliar. Alguns sinais que eu falei com vocês que nós podemos encontrar no nosso raio-x, isso é muito raro, tá? De encontrarmos, é quando a gente tem principalmente o quê? A fístula formada. Então, a gente vai ter o quê? Pneumobilia, a gente tem ar, né? Desenhando a árvore biliar. Esse ar desenhando a árvore biliar indica que a gente pode ter um processo inflamatório agudo ou crônico, tá? Com formação de uma fístula da vesícula para o nosso trato gastrointestinal, onde tem ar. Na vesícula biliar, a gente não tem ar. Então, se desenha, provavelmente, eu tenho uma passagem, um pertuito formado entre essas duas estruturas. Outra imagem que eu posso ter é o quê? Além da pneumobilia, é um cálculo impactado ali na porção do ilho terminal. Se esse cálculo for radiopaco, ou tiver muito cálcio, a gente pode também visualizar nessa rotina radiológica de abdômen agudo, junto com uma clínica obstrutiva, fechando assim ou confirmando, né, um diagnóstico de ilho biliar. Aqui uma tomografia também identificando um cálculo na porção do ilho distal,
tá? Mostrando alças intestinais distendidas, com parede demasiada, sinais de empilhamento de moeda, mostrando uma obstrução intestinal, né? Do intestino delgado, aqui mostrando ar também, ó, no nosso sistema biliar, pneumobilia, também no corroborando para esse diagnóstico de ilho biliar. Aqui um tratamento. Professora, Oi, pode falar? pneumobilia por conta de fístula, é isso? Isso, por conta da fístula, tá? Dentro do nosso sistema biliar, a gente tem bile, não tem ar. Então, se a gente forma aqui, ó, tá vendo? Ó? Se a gente forma uma pertuito entre a vesícula e o nosso tubo gastrointestinal, mais como é o duodeno, a parede duodenal, a gente forma um caminho. Esse caminho pode passar ar do meu intestino para dentro dessa vesícula. E essa vesícula, esse ar na vesícula, contrasta, ó, o restante da minha via biliar. Então, eu vejo essa imagem tanto no raio-x quanto na tomografia. Então, eu vejo pneumobilia, tá? Entendi. E assim, quando tem perfuração da vesícula biliar, eu posso classificar como pneumoperitônio ou não dá pneumoperitônio? É só uma perfuração sem extravasamento de ar para Quando abdômen? tem perfuração da vesícula, não classificou pneumoperitônio. Por quê? Esse quadro de ilho biliar, ele é raro, né? Então, na grande maioria das vezes, eu não vou ter uma perfuração da vesícula biliar junto com uma fístula dessa vesícula biliar para que saia o ar para fora, para a cavidade abdominal. Na grande maioria das vezes, o que a gente encontra? A gente contrasta a nossa vesícula biliar, mas como a gente tem uma fístula formada, tudo que tem dentro da vesícula biliar, ela cai direto para dentro do meu intestino, principalmente em quadros Assim, crônicos. Então, assim, é muito mais fácil eu ter só mesmo que comunicação de ar, mas esse ar não sai da vesícula, esse ar fica ali dentro, localizado, porque o pertuito maior é para dentro do tubo gastrointestinal. Então, não faça um pneumoperitônio, entendeu? Não tem uma é assim, eu quantidade. falo no caso que não é ilho biliar, numa perfuração isolada da vesícula por conta de inflamação, sem ilho Então, biliar. mas Aí se essa vesícula perfurar, se eu não tenho ilho biliar, tenho uma vesícula perfurada, o que eu tenho dentro dessa vesícula? Posso ter só bile ou pus. Eu não tenho ar dentro dessa vesícula, entendeu? O ar que eu sim, entendi. tenho é um nível líquido ali, mas ele é só nível líquido e o ar geralmente é na parede da vesícula, entendeu? Eu tenho o Entendi. ar, uma pneumatose, não pneumobilia. O mais comum é eu ter o quê? Enfisema, eu tenho o ar na parede pela colonização de anaeróbio, tá? Nessa minha parede vesicular. Então, perfura o que sai, líquido, que líquido? Ou bile ou pus, para minha Entendi. cavidade Se eu abdominal. fizesse um raio-x nesse caso, eu não ia ver aquele filme de ar próximo do diafragma, né? De abdômen agudo perfurativo, né? Não, eu não vejo, porque é clínicas Ah, diferentes, entendeu? A entendi. minha Beleza. vesícula biliar não é um órgão que tem ar. Uhum. Ela vai ter ar no seu interior, ou ar principalmente visualizado na via biliar, por ilho biliar, ou fístula da vesícula para o meu duodeno. Isso é uma condição rara, tá? Por isso que não faz parte. E mesmo que eu tenha a fístula entre a vesícula biliar e o meu duodeno, e essa vesícula perfura, entendeu? A quantidade de ar que sai ali, ela é mínima, porque o caminho formado principal é entre a vesícula e o meu tubo gastrointestinal. É tanto que na maioria das vezes, quando a gente opera esses pacientes, a gente encontra uma vesícula atrófica, ela está murcha, vazia. Por quê? Tudo que entrou ali dentro cai direto para dentro do duodeno. A gente não tem mais um reservatório da vesícula, na grande maioria das vezes, tá? Geralmente a gente encontra só Entendi. cálculo dentro da vesícula e ela é completamente murcha, atrófica, tá? Porque já passa Uhum. direto pelo Entendi. caminho da fístula, tá bom? Por isso que não tem Beleza. como a Obrigado, gente professora. tem cuidado de você não confundir isso, tá? O ar principal que a gente encontra, que também é raro, é a vesícula enfisematosa, que tem ar na parede da vesícula, que é o crescimento de anaeróbios nessa parede, tá bom? Esse ar no sistema biliar, geralmente a fístula é formada entre a vesícula e o meu duodeno. Aí eu passo o ar do duodeno para a vesícula, entendeu? E geralmente eu tenho uma parede grossa, espessada, tá? Ali, geralmente é um processo inflamatório
crônico, que pode estar agudizado ou não. É muito comum ter a vesícula crônica inflamada e a síndrome do abdômen agudo obstrutivo, tá? É muito difícil a gente encontrar um processo inflamatório agudo, tá? Além da colecistite aguda, ter também a obstrução. O mais comum é a vesícula cronicamente inflamada, então aquela parede bem espessada mesmo, entendeu? Pode até ter o processo inflamatório agudizando aquela condição crônica, tá bom? Aqui mostrando, ó, qual o tratamento do hilo biliar, né? Se está causando a obstrução, a gente vai identificar o cálculo, faz uma tomia, uma abertura da parede do nosso intestino, a gente faz uma enterotomia e a gente retira o cálculo. Depois a gente faz uma rafia, tá? Nessa parede. Faz uma enterorrafia. E o tratamento definitivo, ele só se completa quando a gente retira a vesícula biliar e fecha, ó, a fístula que foi formada, fecha a parede, tá? Do nosso duodeno. Temos outras causas de colecistite aguda, tá? Que outras causas são essas de colecistite aguda, né? A gente pode ter uma colecistite enfisematosa aguda, onde a gente vai ter principalmente o Clostridium, tá? Que vai colonizar aquela parede da vesícula biliar, tá bom? Formando ar, né? Formando gás na parede dessa vesícula biliar. Ela geralmente é comum em pacientes diabéticos, né? Ou com doença aterosclerótica, então são pacientes mais imunocomprometidos, mais comuns em homens, onde a gente pode encontrar essa condição clínica, tá? Podemos ter também colecistite tifoide causada pela Salmonella typhi, tá? Também não é comum. Pode aparecer perfurações geralmente frequentes nessas vesículas, tá bom? Quando tiver cálculos associados, o tratamento é a colecistectomia. E também podemos ter o quê? Falta de suprimento dessa vesícula biliar por torção no seu próprio eixo. Essa vesícula torce no próprio eixo e a gente vai ter falta de suprimento, causando também um processo inflamatório agudo. Outra causa também rara são o quê? Os tumores, né? Que podem também causar obstrução desse infundíbulo vesicular, causando também processo inflamatório. Então, aqui é só para a gente saber, né? Que além do cálculo biliar, a gente também pode ter outras causas de colecistite aguda, tá? Mas são causas mais raras, causas menos frequentes para estabelecer esse processo inflamatório da vesícula biliar. Aqui mostrando para vocês, quando a gente tem a vesícula enfisematosa, né? A gente pode encontrar ar no interior dessa vesícula, como também ar, principalmente na parede dessa vesícula, né? Mostrando a colonização por essas bactérias produtoras de gases, né? Então, fica bem delimitada a vesícula biliar. Tem uma causa rara de colecistite aguda também, que não é pela presença do cálculo, que é a colecistite aguda alitiásica. Isso pode acontecer em pacientes gravemente enfermos, pacientes que teve pós-operatório de grandes cirurgias, pacientes que têm um tempo maior, né, de internação hospitalar, principalmente em unidades de terapia intensiva, onde esses pacientes terão uma tríade clássica, né, que eles vão ter uma situação de isquemia, quer dizer, eu tenho um baixo fluxo mesentérico, eu tenho baixo fluxo para a minha vesícula biliar. Isso vai gerar o quê? Isquemia. Nessa isquemia, eu vou ter também estase vesicular e infecção. Então, eu não tenho meu cálculo obstruindo o infundíbulo vesicular. Eu tenho o quê? Falta de suprimento arterial, eu tenho uma isquemia, né? Eu tenho um baixo débito cardíaco, não chega suprimento vascular suficiente a essa vesícula biliar. Então, eu tenho essa tríade, isquemia, estase e infecção, causando esse processo inflamatório agudo. O diagnóstico é difícil, porque eu tenho um paciente muito enfermo, com várias outras comorbidades. Então, às vezes, para chegar a esse diagnóstico é muito mais complicado. Geralmente, se o paciente tiver condições, né, clínicas de CIR,
locomover, né, de ser levado para uma unidade radiológica, nós podemos fazer uma tomografia, que vai mostrar também o processo inflamatório dessa vesícula, ou até mesmo que um processo inflamatório mais complicado, com abscessos, né, ao redor, ou líquido livre na cavidade abdominal. Mas o que a gente principalmente preconiza é o quê? Ultrassom, porque a gente faz ali à beira do leito desse paciente. A gente não precisa o quê? Locomover esse paciente. E a gente pode fechar esse diagnóstico de colecistite aguda à litiase, quando a gente vai ver o quê? Espessamento da parede vesicular com ausência de cálculo no seu interior, tá bom? Nós podemos ter também no nosso ultrassom, ó, sinais também de líquido ou infiltrado perivesicular, tá? E principalmente quem? O buff ecográfico, tá? A gente, com o nosso transdutor, a gente vê que o paciente, ele para de respirar, mostrando então que a gente tem uma sensibilidade ali daquele local, tá? E esse diagnóstico, ó, pode ser de 50% a 100% a sensibilidade do ultrassom em fechar esse diagnóstico, tá bom? O tratamento pode ser precoce nesses pacientes, tá? Que a gente tem que olhar para a comorbidade, foi aquilo que eu falei para vocês. O paciente tem condições clínicas de ser submetido a uma cirurgia? Ótimo, vou tentar fazer o quê? Padrão ouro, colestectomia, videolaparoscópio. Ah, não, esse meu paciente está muito enfermo, o paciente está muito grave, não tem condições nenhuma de ir para o tratamento cirúrgico. Esse paciente tem uma taxa muito maior de quê? De ter uma parada cardio, né? Uma parada cardíaca durante o procedimento cirúrgico. Então, eu vou optar por medidas não cirúrgicas. Uma delas é o tratamento com esqueci o termo agora, gente. Com a drenagem percutânea dessa vesícula biliar. Tá? Então, vou tentar diminuir, né, esse processo inflamatório, essa agressão que o meu paciente está sendo submetido. E também vou fazer o quê? Medidas clínicas, né? Vou tentar melhorar, fazer reposição nesse meu paciente e vou iniciar antibiótico terapia. Eu reavalio esse meu paciente, geralmente em 12 horas, vejo se ele tem melhora clínica, melhora laboratorial, para eu decidir se eu mantenho o tratamento clínico ou se eu mantenho o tratamento, ou se eu vou fazer o tratamento definitivo, o tratamento cirúrgico desse meu paciente. Então, tudo vai depender o quê? Do quadro clínico, né? Do risco cirúrgico que esse meu paciente apresenta, tá? Associado a esse processo inflamatório agudo. Então, eu vou definir qual o melhor tratamento. Na grande maioria das vezes, eu sempre tento tratamento paliativo, né? Eu dreno essa vesícula biliar, associo antibiótico terapia e eu reavalio esse meu paciente para ver se ele vai ter melhora. Tudo bem? Então, tudo vai depender do quadro clínico desse meu paciente para que eu possa instituir o tratamento desse processo inflamatório agudo alitiásico. Na colecistite crônica, eu também posso ter uma inflamação sem a causa de cálculo, né? Pode ser não ser o cálculo que está ali dentro daquela vesícula biliar. Esse diagnóstico também é muito difícil e raro. São poucos pacientes que fazem essa condição clínica. Geralmente o paciente tem cólica biliar, dura em torno de 30 minutos, então é muito parecido com o quadro de colelitíase, tá? Que esse meu paciente apresenta. No meu ultrassom, eu vou encontrar uma parede com espessamento da vesícula biliar e não encontro o quê? Cálculos em seu interior. Tá? Mas mesmo assim, eu só vou confirmar se trata-se de uma colecistite crônica alitiásica com a cintilografia, tá? Então, eu faço uma colecintilografia, em que eu vou fazer um estímulo através de colecistoquinina nesse meu paciente e eu vou ver a fração de ejeção dessa minha vesícula biliar. Onde tem autores que estipulam que uma fração menor que 35% e outros autores menor que 50%, que a gente pode fechar o diagnóstico de colecistite crônica alitiásica. Então, a gente tem um distúrbio na motilidade dessa minha vesícula biliar e no esvaziamento da nossa via biliar principal, quer dizer, do nosso colédoco, em transportar essa bile até a minha luz intestinal. Contudo, por ser uma etiologia rara de difícil diagnóstico, a gente tem
poucos casos. A gente não consegue fazer o quê? Estudos, né, nesses pacientes. Então, a gente tem evidências muito baixas. E o que que acontece? O que a gente sabe é que, na maioria desses pacientes que realmente tem colecistite crônica alitiásica, mesmo com o tratamento cirúrgico, eles persistem com a dor. Então, não tem remissão da cólica biliar. É o que a maioria dos estudos mostram pra gente. Mas é tudo muito o quê? Muito com baixo nível de evidência, porque a gente não tem um número grande de pacientes. Então, são simplesmente o quê? Casos isolados que a gente tem na nossa literatura falando de colecistite crônica alitiásica, tá? O que a gente sabe são esses estudos que já se perceberam em pacientes normais, têm uma fração de ejeção maior, pacientes que não têm esses cálculos, que é a colicite crônica litiásica, uma fração de ejeção menor, né, dessa bile, né, e que a gente vai, então, fechar esse diagnóstico de desmotilidade, tá? Só que a maioria, mesmo com o tratamento cirúrgico, não tem remissão do quadro de dor, tá bom? Então, aqui, ó, é a frase principal, né? Mesmo que a gente feche o diagnóstico, a maioria desses pacientes pode continuar sentindo dor abdominal, mesmo com a remoção dessa vesícula biliar. Concluindo, então, a gente precisa ter um quadro clínico compatível com história de cólica biliar. Então, tem que ter um paciente que geralmente se alimenta de gorduras e esse paciente sente dor, né? Esse paciente vai ter essa história rica, em algum momento pode ter um processo inflamatório agudo. Como? O cálculo que antes obstruía e saía, esse agora fica com uma obstrução fixa no infundíbulo vesicular. Aí eu vou ter transformação da minha lecitina em isolecitina, eu começo a ter uma agressão da minha parede vesicular. Essa agressão vai levar o quê? A edema da parede, congestão, aumento da pressão dentro da minha vesícula, não tenho retorno venoso, não tenho chegada de sangue arterial, eu faço isquemia. Fiz isquemia, posso fazer necrose ou até mesmo perfuração, pode ser bloqueada ou livre para a cavidade abdominal. Então, eu posso ter um paciente que chega com, não só para a gente sedimentar, né? Para a gente concluir a nossa aula de hoje, tá bom? Então, a gente fez um diagnóstico, uma história clínica, então a gente tem sinal clínico, né, nesse paciente, principalmente de dor. Ou a gente tem MAF positivo, ou a gente tem massa palpável, ou nós temos o quê? Uma hipersensibilidade no quadrante superior do abdômen. Isso associado à presença de febre, PCR positivo ou uma leucocitose, me dá uma suspeita diagnóstica. Com sinais ecográficos a ultrassom, eu confirmo, então agora eu tenho um diagnóstico definitivo de colicistite aguda. Fiz o diagnóstico definitivo, preciso fazer tratamento nesse meu paciente. Qual o tratamento? Ouro, colecistectomia videolaparoscópica, tá? Ah, o meu paciente não tem condições clínicas, não tem condições cirúrgicas de ser abordado naquele momento, posso fazer um tratamento paliativo, né? Posso mencionar um tratamento clínico, uma drenagem percutânea ou instituir o quê? Uma medida clínica, restabelecendo a volemia desse meu paciente e antibiótico terapia. Se for uma colecistite não complicada, tá? Quer dizer, eu não tenho sinais, né, de sepse nesse meu paciente, não tenho sinais de irritação peritoneal, provavelmente eu só tenho inflamação dessa minha vesícula, sem presença ainda de necrose, né? Aí nesse meu paciente eu vou fazer antibiótico terapia, vou fazer o quê? Uma cefazolina. E quando que eu vou fazer essa cefazolina? Segundo o meu guideline de Tóquio, eu posso iniciar durante o meu tratamento cirúrgico, na indução anestésica, tá? E por quanto tempo eu vou deixar esse meu antibiótico no meu paciente que tem uma colecistite aguda não complicada? E aí? Quem sabe me responder? Ninguém dá um palpite?
No meu paciente com colecistite aguda não complicada, então eu faço uma cefazolina e geralmente eu vou manter esse meu antibiótico, tá? Somente na indução anestésica, podendo estender até 24 horas após a remoção dessa minha vesícula biliar. Eu já tenho na minha literatura hoje científica vários estudos, tá? Multicêntricos, quer dizer, estudos randomizados prospectivos que mostram que nos pacientes que fazem a colecistectomia, tá? Nesses pacientes com colecistite aguda, se eu só fizer o antibiótico durante a indução anestésica, esses pacientes não têm risco aumentado de fazerem infecções, de perpetuarem essas infecções ou de fazer infecções em feridas operatórias, tá? Então, nesses pacientes, eu posso simplesmente manter 24, 48 horas. Nos pacientes em que eu já tenho uma colecistite complicada, eu vou fazer ceftriaxona e metronidazol, porque esse paciente já me dá sinais que ele pode ter anaeróbios, então eu preciso tratar mais amplamente, eu tenho que ter uma cobertura antimicrobiana maior nesse meu paciente. Então, eu faço ceftriaxona e metronidazol. Por quanto tempo? Até o meu paciente obter melhora clínica e laboratorial, ok? Então, o Guideline de Tóquio, ele reuniu vários artigos e ele viu que em uma média de 3 a 5 dias, a grande maioria dos pacientes que não tem um quadro clínico tão exuberante, quer dizer, o paciente ele não tem manifestações, né, como quadros de choque séptico instalado, o paciente não tem grandes comorbidades, nesses pacientes a gente faz o antibiótico até num curto espaço de tempo, mesmo que tenha até o que necrose na parede dessa vesícula biliar, tá? Mas a gente suspende com melhora clínica e laboratorial desse nosso paciente. Tudo bem?